Juliette Juarez Tavo, cursando o curso de redes. E eu vou falar um pouco a diferença entre algoritmo e programa. Bom, algoritmo é uma sequência lógica de ações a serem executadas para executar uma determinada tarefa. E programa é a formalização de um algoritmo para se executar um determinado programa. Bom, e vou entrar agora no histórico do Pascal. Pascal, ele foi desenvolvido entre 1998 e 1970 na Universidade de Zurique, na Universidade Técnica de Zurique, na Suíça. Pelo francês, filósofo e matemático Blaise Pascal. Tem esse nome Pascal em homenagem ao filósofo e matemático francês Blaise Pascal. E o primeiro compilador foi desenvolvido em 1970, com o objetivo de desenvolver uma linguagem disciplinada de alto nível para ensinar uma programação estruturada. Meu nome é Mauro Stephanie e eu vou falar um pouco sobre a estrutura de um programa escrito na linguagem Pascal. Todo programa escrito em Pascal é subdividido em 3 partes: cabeçalho do programa, área de declaração e corpo do programa. O cabeçalho do programa é uma área utilizada para fazer a identificação do programa com o seu nome. Podemos ver que o cabeçalho do programa é dado a partir da instrução program, seguida pelo nome, e coloca-se o ponto e vírgula no final para dizer que encerrou aquela linha. Deve-se observar também que o nome do programa não pode aparecer novamente nenhuma variável no resto do programa. A declaração é estudada a partir de uma sub-área identificada por var. Desta forma, a linguagem Pascal faz a reserva no espaço da memória para que as variáveis possam ser utilizadas. Podemos ver que a área de declaração é dada a partir da instrução var, seguida pelo nome da variável, depois 2 pontos, e aí a gente bota o tipo de dado que a variável é. Depois põe-se o ponto e a vírgula no final da frase. Propriamente dito em Pascal, está escrito na área denominada corpo do programa, que é iniciada a partir da instrução begin, finalizada a partir da instrução end, seguida pelo ponto. E a saída de dados de um programa em linguagem Pascal é dada a partir dos comandos write e read. O comando write permite a saída de dados via vídeo e o comando read permite a entrada de dados via teclado e mouse. O ln no final dos comandos significa line new, que no português quer dizer nova linha, onde realiza um pulo de linha depois da execução ou leitura de dados. Recapitulando tudo que eu havia dito, para se fazer um programa em linguagem Pascal, que é uma linguagem estruturada, é preciso saber o cabeçalho do programa, que vem a partir do comando program, seguido pelo nome e o ponto e vírgula. Depois vem para as áreas de declarações, que é onde você põe as variáveis e os seus tipos, que vem a partir do comando var. Depois com a variável, os 2 pontos para identificar o tipo da variável e o ponto e vírgula sempre ao final para que se possa identificar o término de uma linha. Já o corpo do programa, que seria o programa em si, que é o que será executado para que se tenha um programa, é necessário o begin, que é o comando inicial, e depois os comandos de entrada e de saída e entrada. Aqui se põe o que é necessário para que se haja o entendimento entre o usuário e o computador. No caso, o write vai ser o que vai aparecer para o usuário e o read vai ser o que vai ler o que o usuário escreveu. E o end é para que se haja uma terminação do programa seguido pelo ponto. Agora, sobre as variáveis e as constantes, nós temos os identificadores, que são nomes a serem dados às variáveis, tipos definidos, procedimentos, funções e constantes nomeadas, e devem seguir as seguintes regras. Só pode conter letras ou todas maiúsculas, ou todas minúsculas, ou um underline. Por quê? Porque ele não faz a identificação de maior ou menor nas letras. Também deve-se seguir de números de 0 a 9. E todos os identificadores
somente numa linha, não pode passar para outra. Tem as palavras reservadas, que é um certo grupo de palavras reservadas que tem um significado especial. E podemos citar, por exemplo, o program, o string, o var, o begin, o end, que são todas palavras que a própria linguagem Pascal já reconhece. Além das palavras reservadas, temos os comentários, que são textos escritos no código-fonte, que é no corpo do programa, onde identificam alguma coisa para que o programador lembre ou então entenda melhor o código-fonte. Eles são escritos a partir de chaves ou de asteriscos e podem ser escritos em qualquer lugar do programa. Um pouco sobre os tipos de dados. Os dados são informações que devem ser processadas por um computador. Já os tipos de dados são características e operações que vão ser utilizadas por esses dados. A linguagem Pascal já pré-define um conjunto de tipos de dados. Dentre eles podemos citar os tipos de dados inteiros, que trabalha com dados numéricos positivos e negativos. Dentre seus identificadores podemos citar o shortint, o integer, o logint, o byte e o word. Outro que podemos citar são os tipos de dados reais, que além de trabalhar com os dados numéricos positivos e negativos, também trabalha com os fracionários. E dentre seus identificadores podemos citar o real, o boolean, o double, o extended e o comp. Números, letras e símbolos especiais. Eles são utilizados entre apóstrofos. E um dos seus identificadores são o tipo string, que armazena de 1 até 265 caracteres. Mas nós podemos diminuir essa capacidade para que ele não gaste tanto na memória do programa, que no caso seria a variável, aí depois de 2 pontos, o string e o tamanho de que você queria, de um número de 1 até 255. Aqui no caso, seria na área de declarações. Mas também temos outro tipo de identificador, que é o char. Só que ele só serve para um caractere. Então ele seria utilizado tipo sexo, char. No caso eu botaria feminino, masculino. Ou então um F e um M, que seria entendido pelo programa. Temos os tipos lógicos, que são dados com valores true, verdadeiro, e false, falso. Que são de tipo booleano, com o identificador boolean. A definição de variável e constante. Variável, no sentido de programação, é uma região previamente identificada com a finalidade de guardar informações ou dados em um programa temporariamente. E constante é um valor que não pode ser alterado durante a execução do programa. E o seu tipo vai ser definido a partir de seu conteúdo. Oi, meu nome é Alejandro dos Santos Nunes e curso Rede de Computadores na Escola Profissionalizante do Aristarco. Eu vou falar um pouco sobre expressões e operadores, também sobre a estrutura de repetição, que são os loops, que estão presentes na linguagem de programação estruturável, que é o Pascal. Pronto. É um programa que tem como característica principal processar dados, e o uso de operadores é extremamente importante na realização dessas tarefas. Por exemplo, se eu tiver o símbolo mais, esse é um operando que vai representar a adição. E a expressão é nada mais, nada menos que o arranjo de operandos e operadores. A cada expressão válida é atribuído um valor numérico. Os operandos podem ser variáveis constantes ou valores gerais de função. Os operandos podem se classificar em unário e binário. Dentro desse operadores e expressões, as prioridades de operações, ou seja, a ordem de operações. Pronto. Para você começar, você tem que começar com a avaliação dos parênteses. E logo após, você vai seguir com a ordem de precedência já explícita pelos operadores. Se houver de operadores ter a mesma ordem de precedência, você vai começar a avaliação da esquerda para a direita. Para entendermos melhores, eu tenho aqui uma tabela dos operadores e a categoria de cada um. Primeiro eu tenho os parênteses, que são aqui. Depois já tem os operadores. Esse seria o NOT, da categoria operador lógico unário. Temos o operador div e mod, que seria da categoria operadores multiplicativos.
os operadores AND e OR, que seria da categoria operadores lógicos. E temos ainda os operadores igual, diferente, menor que, menor igual e maior igual, que são da categoria operadores relacionais. E temos ainda os tipos de expressões, que tem três básicas, seriam os numerais, literais e booleanos. Bom, uma expressão para ser numérica, ela tem que ter os operadores numéricos, do tipo real ou inteiro, e o resultado também tem que ser numérico. Uma expressão ser literal, teria que ter os operandos do tipo literal, seria do tipo string, não podendo ser char, e o resultado também teria que ser literal. E o operador utilizado nessa expressão literal seria o de concatenação, ou seja, de junção de uma variável com uma expressão. E ainda temos as booleanas. Uma expressão é booleana quando o seu operador é do tipo booleano, seria true e false, verdadeiro ou falso. E pode também seu operador ser de qualquer tipo de dados. E agora temos os tipos de operadores. Temos os operadores de atribuição, operadores aritméticos, operadores de concatenação, operadores relacionais e operadores lógicos. O operador de atribuição é utilizado para atribuir o valor de uma variável a uma expressão. Ou seja, eu tenho o identificador de variável que vai receber a expressão. Para entendermos melhor, vamos substituir o identificador de variáveis pela letra A. Vai ser a variável, que ela vai receber uma expressão, tipo 10. Então, a variável, recebe 10, que seria a expressão. Ou a gente pode também substituir o identificador de variáveis por um nome, tipo aluno. Eu tenho aluno, que seria a variável, eu vou atribuir ela uma expressão. Ela vai receber, então, o nome Maria, vamos dizer. Então, aluno recebe Maria. Temos também os operadores aritméticos. Eles são utilizados para efetuar operações aritméticas com números inteiros ou reais. Temos ainda o operador de concatenação. A função dele é concatenar, ou seja, fazer a junção de duas variáveis ou constantes do mesmo tipo, que seria string. Por exemplo, eu tenho o programa. Esse programa eu vou ter as variáveis, na declaração aqui de variáveis, o prenome, o sobrenome, o nome completo, que vão ser do tipo string. Por quê? Porque o operador de concatenação usa o tipo string. Aqui teria o bag, que seria o início do bloco, e aqui um pequeno comentário, onde vamos supor que o nome da pessoa seja Matheus Santos. Aqui na outra linha temos o prenome, a variável, ele vai receber Matheus, e na outra o sobrenome, que é a variável que vai receber Santos. Aqui seria onde eu vou executar o operador de concatenação. Aqui ele é onde ele entra em ação, que seria o nome completo. Ele vai resultar o nome completo. O nome completo vai receber prenome mais sobrenome, ou seja, vai concatenar o prenome com o sobrenome. Vai haver a junção, que vai gerar aqui o nome completo. Seria o Wesley, que seria para ler, ou imprimir o nome completo. Assim, resultaria prenome mais sobrenome em Matheus Santos. Temos também os operadores relacionais, que eles são utilizados para efetuar a comparação entre dados do mesmo tipo. E ainda, para finalizar, temos os operadores lógicos, que eles são utilizados para analisar duas ou mais expressões interrelacionadas. Eu tenho os operadores e, ou e não, que são das categorias AND, OR e NOT. E aqui, para entender melhor sobre os operadores lógicos, temos essa tabela e eu vou começar pelo operador AND, que seria o I. E aqui eu coloquei o operando 1, o operando 2 e o operando 3 para facilitar. Tipo, se no operando 1 eu atribuir um valor verdadeiro e no operando 2 eu atribuir também um valor verdadeiro, vai ficar verdadeiro e verdadeiro, que vai gerar o operando 3, que vai ser também verdadeiro. Já na segunda opção, se no operando 1 eu atribuir o valor verdadeiro e no operando 2 o falso, vai gerar o operando 3, que seria falso. Ou seja, verdadeiro e falso será falso. Aqui, né, eu tenho no operando 1 o falso e no 2 eu tenho o verdadeiro. Então vai ficar falso
e verdadeiro, que seria false and true, que seria gerando o operando falso. E aqui na quarta eu tenho no operando 1 o valor falso, no operando 2 eu vou ter também o valor falso. Já no operando 3 vai gerar com falso e falso vai gerar falso. E aqui temos o operando O. Nesse caso, se atribuímos ao operando 1 o verdadeiro e no operando 2 verdadeiro também, ficaria verdadeiro ou verdadeiro gerando o operando 3, que também seria verdadeiro. Aí, na segunda opção, eu tenho o operando 1 atribuindo o valor verdadeiro e o operando 2 atribuindo falso. Ficaria verdadeiro ou falso, que daria verdadeiro. Na terceira opção, eu tenho falso e no segundo operando eu tenho verdadeiro. Seria falso ou verdadeiro, gerando o operando 3 verdadeiro. E na 4 eu teria o falso ou falso, que geraria o operando 3 falso. E temos o terceiro operador da operação lógica, que é o NOT. Nesse caso, eu só vou ter dois operandos, o 1 e o 2. Aqui é nada mais, nada menos que a negação de um termo. Se no operando 1 eu tenho um verdadeiro, vai ficar true not, que seria gerando o operando 2 falso. E aqui o falso, not, que seria gerando o operando 2 verdadeiro. Ou seja, não verdadeiro, falso, e não falso, verdadeiro. Voltando aqui no tempo, na tabela do AND, só para resumir. Ou seja, no termo AND, uma expressão só vai ser verdadeira se todos os termos for verdadeiro, que nem aqui ó, na primeira fila. E aqui no OR, um termo só será falso se todas as opções for falsa, que nem tem aqui na última linha. E o NOT só seria realmente a negação do operando 1. A estrutura de decisão, existem duas. A estrutura de decisão simples é o if-then. E eu vou explicar um pouco o exemplo. Eu vou explicar aqui no exemplo. Bom, vai começar com o nome do programa, as variáveis que é x, a e b do tipo inteiro. E aí vai ter o begin, que é o início do programa. Aí você vai informar as variáveis A e B e depois você vai escrever e tudo mais. No if-then, se aqui, no if, se A for maior que B, então você vai executar isso aqui. Por exemplo, se, pronto, A tem que ser maior que B. A é 10 e B é 5. No if-then, else, praticamente a mesma coisa do if-then, só que no if-then else tem um caso contrário. Vou apresentar no exemplo que eu fiz. Tem que o A maior que B, aí A é igual a 10 e B é igual a 5. Se A for verdadeiramente maior que B, então vai executar a soma de A mais B, que vai ser x mais 5. Caso contrário, se for falso, se A não for maior que B, vai acontecer a subtração de x menos 5. E assim vai encerrar o programa. Estruturas de repetição, loops. Existem situações onde é necessário repetir um determinado trecho de um programa em um certo número de vezes. Imagine que você tenha que executar um programa 5 vezes, um programa de instruções, executar ele 5 vezes. Isso demoraria muito tempo e o programa ficaria bem grande. Para isso, existem as estruturas de repetição, para facilitar e simplificar os programas. As estruturas de repetição podem ser chamadas de loops ou laços, sendo que os laços são divididos em laços finitos e laços infinitos. Os laços finitos é quando um reconhecimento prévio de número de vezes que a repetição deve ser executada. Já os laços infinitos é ao contrário, quando se não tem uma forma prévia do número de vezes que a execução, que essa repetição será executada. E também tem nesses laços infinitos a presença de uma determinada condição. Existem 3 funções.
a instrução for, a instrução while do e a instrução repeat. Bem, a instrução for é o comando for, que executa respectivamente o comando quando é atribuída uma série de valores a uma variável de controle, contador for. Aqui eu tenho um programa no Pascal sobre o repeat, o while do e o for, que eu acabei de falar. O for vai ser assim, eu vou criar um programa aqui, dar um nome, no caso esse seria o exemplo for, e as variáveis que eu vou ter A, B, R, I do tipo inteiro. Bag início do programa. Essa linha é aqui onde está presente o contador for, que ele diz que para 1 vai receber de 1 até 5 do. É essa linha aqui que vai fazer com que esse bloco seja executado 5 vezes sem que você precise escrevê-lo 5 vezes. Aí aqui na execução, ele pede para atribuir um valor a A, outro a B. Ele já dá o resultado e faz isso 5 vezes. Novamente. E aqui finaliza o programa. Sendo que na estrutura do programa você só precisou fazer o bloco uma vez. E tem a estrutura while do, que essa estrutura de repetição se caracteriza por efetuar um teste lógico, que seria no início do loop, e verificar se é permitido o trecho de instruções abaixo dela. Ele vai também englobar o funcionamento do controle por condição. E aqui temos o programa já estruturado sobre o while do. Aí eu vou ter aqui as variáveis igualmente lá, mas o que mais vai importar é essa linha aqui de comando. Ele vai mandar o i receber até menor que 5. Se o valor dessas variáveis não for menor ou igual a 5, ele não vai dar o resultado correspondente, vai dar erro e a finalização do programa. Pronto. Aqui eu já tenho um programa com o exemplo que é o while do. Aqui a declaração de variáveis, tem do tipo inteiro, string. Aí aqui início do programa. A variável vai receber sim. Olha, aí aqui seria a função do while. A resposta vai ser igual a sim ou igual a s. Ou seja, esse bloco só vai continuar se a resposta que você der for essa, entre parênteses, sim maiúsculo, ou essa que seria o s. Você vai atribuir o valor para a variável, aí R vai receber a soma de A mais B, e aqui sempre vai aparecer o resultado. Aqui vai pular uma linha e aqui vai aparecer a pergunta. Deseja continuar, que você vai executar de acordo com esse comando. Tá aqui. Você tem aqui, aí ele pede para você entrar com o valor para A. Você vai lá e digita. Aí ele pergunta assim, você deseja continuar? Você tem que responder sim, de acordo com o termo que você viu lá. Aí continua. Você também pode responder S, que também é dos termos que tinha lá. Você continua. Mas se a resposta for diferente de sim, de S, ele não vai continuar, vai dar e vai finalizar o programa. Deseja continuar, se eu botar uma letra aqui, A. Finalizou o programa, porque ele não aceita nenhuma condição se não for igual a esse termo ou esse. E tem também a instrução repeat onde. Esta estrutura caracteriza por efetuar um teste lógico no final de um loop, sendo parecido um pouco com a anterior, que seria o while do. Só que seu funcionamento é controlado também por decisão. Dessa forma, o repeat irá processar um conjunto de instruções no mínimo uma vez, até que a condição se torne verdadeira. Ou seja, para a estrutura repeat, um conjunto de instruções é executado enquanto a condição se mantém falsa até que ela se torne verdadeira. E aqui temos o exemplo do repeat para a gente entender melhor qual a função dele. Bem, aqui tem a declaração das variáveis, como nos anteriores, tem o bag início do bloco. Resposta vai receber sim, ou seja, quando aqui tem a pergunta, deseja continuar?
ele só irá continuar a execução desse bloco aqui, atribuindo o valor A e a B para somar e dar o resultado de R, se você responder igualmente está dito aqui. Se você responder diferente de sim, como está aqui, ó, se a resposta for diferente de sim e diferente de sim, ele não vai continuar a executar as outras operações. Tenho aqui valor para A, valor para B. Deseja continuar? Se eu disser que sim, de acordo com o que tinha lá na primeira linha, ele vai continuar. Mas, aí aqui sim, ele vai continuar, porque foi as duas opções que foram dadas lá. Aí eu atribuo o valor aqui. Mas se eu acontecer de botar uma que não seja igual lá, o programa não irá continuar executando e vai se encerrar. Bom, eu sou o Gabriel, eu vou explicar um pouco sobre matriz e vetor. Primeiro eu vou falar sobre o vetor. Tudo que a gente aprendeu até agora, em todos os programas do Pascal, se a gente quisesse fazer um programa com 4 notas de prova de um aluno, por exemplo, ia ficar mais ou menos assim, que seria a nota 1, 2, 3 e 4. Mas, se, por exemplo, fosse um programa com 500 alunos, 600, um programa com esse esquema de notas, esse esquema de variáveis, seria muito extenso, cansativo para o programador quanto para o usuário. Então, existe também o vetor, que ele é como se fosse esse esquema de notas, mais unidimensional, que pode ser comparado a uma planilha de Excel, que seria uma linha, uma linha com várias células, que para a nota, em vez de ficar assim, em vez de ficar daquele jeito que estava com várias notas e várias variáveis, vai ficar assim, que seria a variável nota, com o array, que é uma... Tá, no meio, tá, né? O array, que é o vetor, e 2.5, que seria da primeira nota até a quinta nota. 4, né? É 4, na verdade. No vetor, ele já é diferente da matriz, porque o vetor seria o esquema de 4 notas. Ficaria só nesse estilo, que seria uma linha para poder organizar todas as notas do aluno. Mas a questão é, se for mais de um aluno, for 4, por exemplo, aí já usaria a matriz, que seria as notas. Na matriz já ficaria assim, que seria a variável notas, com o mesmo esquema do vetor, só que em vez de ter só 1.4, que seria só esse esquema de uma linha no células, na matriz já é diferente, porque em vez de ficar só uma linha com as células para colocar a nota de um aluno, ele pode armazenar mais de um aluno, no caso, que iria ficar assim. Aqui vai dizer a primeira linha, o primeiro bloco mais ou menos, e esse segundo 1.4 é que vai dizer que vai ter mais de uma linha. Então no caso vai ser 4 linhas com 4 colunas, que não no Excel, que é comparado, ficaria assim. Ficaria 4 colunas e 4 linhas para poder armazenar mais dados. E do tipo real, porque continua sendo nota. Então esse esquema ele reduz bastante o tamanho do programa em si, que o programador precisa digitar e tal, quanto a leitura que fica mais simplificada. No decorrer do programa, com aquele exemplo de declaração de variáveis, que vai ser aquela matriz de 4.4, ou de 1.4, 1.4, que seriam as colunas e as linhas. No decorrer do programa, exemplo, eu quero mostrar a primeira nota do primeiro aluno que está na primeira linha. Então vai ser, eu vou indicar a variável notas, para exibir aquela certa nota da linha 1, que vai ser
essa linha aqui da primeira coluna, que continua sendo essa célula. No caso, se eu quisesse mostrar, sei lá, essa nota aqui, então vai ser, eu iria trocar só aqui, com a linha 3 da coluna 2. E assim sucessivamente até declarar todas as notas do programa.